Vamos então começar, enquanto esperamos que os nossos colegas façam a conexão. Bem-vindos, bem-vindos a o nosso sétimo encontro. Agradeço a todos pela participação. É muito bom ver este número de participantes, especialmente com estes temas bastante arriscados, mas somos muitos e, e é muito bom ver o número. O tema 2 é as técnicas para recuperar as despesas. Como eu disse no e-mail, este tema é um tema crucial para a sustentabilidade da nossa missão. Também é um tema que tem implicações importantes culturalmente e elementos relacionados com o modo de ver. Portanto, hoje quero dedicar algum tempo a explorar as implicações mais profundamente. Antes de começar, vamos então ver o nosso menu, a nossa agenda. Primeiro é os itens na agenda, depois o porquê o quê e o porquê de despesas indiretas. Depois iremos ver algumas técnicas para recuperar estas despesas, técnicas que são importantes para a nossa missão. O segundo e o terceiro, 20 minutos cada. Depois teremos tempo para questões e respostas e depois as despedidas. O nosso acordo em grupo, como normal,
É sexta-feira, espero que a maioria tenham um bom fim de semana com a família, os filhos, os pais, os parentes e possam ter alegria e descanso do trabalho. Depois, em segundo, não esquecer de ver as perspectivas dos vários pontos. Há papéis diferentes, perspectivas diferentes. É importante que nós possamos perceber o outro. E depois, terceiro, contribuição, participação. Não, nada está escrito em pedra e juntos podemos melhorar o encontro. Contribuir, portanto, para este encontro. Vamos começar esta viagem das despesas indiretas. Gostaria de começar com a definição. É importante percebermos o que é que estamos a referir. Despesas indiretas são despesas para atividades ou serviços que apoiam a organização no inteiro. Não referem a um programa ou projeto particular. Referem à organização. Talvez não possam ser diretamente associadas com as atividades, mas mantêm-se essenciais para a manutenção e a gerência da organização, porque nós estamos a oferecer um serviço e um programa. Vamos ver como estas despesas indiretas contribuem. Vamos ver exemplos. O quê? Temos administrativos, podemos ter um diretor, uma diretora, temos um conselho executivo, podemos ter formação, como é o exemplo 2, às sextas-feiras, não é relacionado a um programa específico, é de organização. Poderemos ter encontros, reuniões, depois temos compras, que, para comprar materiais, seguro, aluguer, e até o arranjar recursos humanos, pois todos conhecemos auditorias, também temos aqui os três intérpretes, o Dé, o Leonardo e a Andreia, tradutores e intérpretes, que são também parte destas, fazem parte também destas despesas indiretas. As nossas são despesas que não estão diretamente relacionadas à atividade ou ao programa ou ao projeto. São mais gerais. Agora vou mostrar uma imagem de tabela que decide se uma despesa é direta ou indireta. É preciso perguntar aquela primeira pergunta: se a atividade ou o projeto não existisse, a despesa continuaria? Por exemplo, esta sexta-feira, o custo de eu estar aqui, será que, por exemplo, vai ter impacto no projeto de chegar? Se a resposta é não, então é uma despesa direta. Mas se a despesa total se a resposta é sim, sim, depois temos que fazer outra pergunta. Pode a despesa estar ligada
e ou proporcionada à atividade ou ao projeto? Se a resposta é sim, torna-se uma despesa direta. Se for não, é uma despesa indireta. Esta tabela ajuda, assiste para decidir se as nossas despesas são diretas ou indiretas. Antes de entrarmos no tema, e como disse no princípio, há uma maneira de pensar sobre estas despesas indiretas. Agora vou fazer uma pergunta. Na vossa opinião, na sua opinião, estas despesas são importantes para a efetividade da missão, da congregação ou da fundação do Bom Pastor? Estas despesas ou são importantes para seguir efetivamente a missão? As respostas podem ser partilhadas no chat box. Por favor, votem esta opinião. Qual é a importância que dão a estas despesas para a efetividade da missão? Por favor, votar no link que foi partilhado convosco. Está ali o nosso resultado. Por enquanto, todos indicaram que é importante. Podem continuar a votar se ainda não votaram. Portanto, há estas despesas que acreditamos que são importantes, mesmo sendo indiretas. 23, todas, todos votaram muito importante. Agora vou fazer uma segunda pergunta. Quanto acham é que os doadores ou os financiadores valorizam e estão preparados a pagar para estas despesas? Mais uma vez, podem votar no link. A pergunta é: o que é que acham que os doadores, os financiadores, qual o valor que eles dão a estas despesas indiretas? Aqui temos uma situação oposta. Enquanto as despesas indiretas eram importantes para a efetividade da missão, os doadores, os financiadores
parece que não valorizam estas despesas diretas. Alguns têm muita sorte, acham que são valorizados, mas temos experiência de alguns doadores que estas despesas são importantes, mas na maioria não dão muito valor. Agradeço a todos por terem votado. Temos portanto, uma imagem clara. Enquanto nós vemos que as despesas indiretas são importantes para a nossa missão, pelo contrário, os doadores, não as valorizam tanto. Isto é o que nos leva ao próximo slide. A isto chamamos de fobia de despesas gerais, overheads phobia. É sobre o medo, por um lado, o medo, do lado da organização sem lucro, para mostrar as suas despesas com transparência, por vezes indicando que a maior parte dos fundos vai para programas e depois, do outro lado, temos a hesitação dos doadores para financiar despesas que não estão diretamente ligadas ao programa. Chamamos a isto overhead phobia, a fobia de despesas gerais. De um lado, a organização, e do outro, dos doadores que não querem pagar essas despesas. Ou as despesas diretas não fazem parte do programa direto. Vou ser um pouco provocativo agora. Vamos fazer uma pesquisa. Existem muitas pessoas no Bom Pastor, na missão do Bom Pastor, leigos, religiosos, sacerdotes, diretores, gerentes, contabilistas, muitas pessoas. Eu próprio, eu acho que me posso considerar uma despesa geral. A parte de finanças, não estou diretamente ligado a um programa específico ou a uma atividade específica. O meu trabalho diário é finanças para a GSF, recursos humanos, formação. Se eu for admitir para mim próprio, não tenho vergonha, mas tenho que aceitar que sou uma despesa geral. Sabem que quando uma pessoa se sente como uma despesa, também pode sentir desapontado, porque os doadores talvez não gostem tanto de nós, pedem contabilidade, pedem transferência, pedem o cumprimento, um monte de papelada, mas por vezes não querem pagar as despesas relacionadas. Agora, quero-vos perguntar a cada um, o que é que se sente? Nesta imagem, o que é que se sente? Sentem-se como uma despesa geral ou uma despesa do programa? Podem, mais uma vez, ir a votar ao Benfica. Como é que se sentem? São uma despesa geral ou uma despesa do programa?
muitos se sentem como eu, uma despesa geral. Sim, a Beatriz também se sente como uma despesa geral a debater. Muitos de nós sentimos igual. Sim, 23, 24 sentem-se como uma despesa geral. A maior parte somos despesa geral. E nós, por vezes, então, podemos nos sentir um pouco discriminados. Somos parte do orçamento, fazemos parte daquelas quantias do lado, mas, mas, por outro lado, e com graça, temos que ter muito orgulho do nosso trabalho. E, portanto, para a ficha de hoje, nós escrevemos na parte de trás, eu sou overhead, eu sou uma despesa. Temos orgulho de o ser no nosso trabalho. Antes de, então, termos as técnicas, quero fazer uma pesquisa interessante que foi feita em 2008. O grupo Bridgespan, um grupo de estudantes, eles uh, produziram um relatório bastante inovador, porque pela primeira vez realçou os riscos de subestimar o impacto desta fobia de despesas indiretas. E o impacto do medo que estas despesas podem criar numa organização. A pesquisa mostrou o que eles chamaram Non-Profit Foundation Cycle. É um ciclo vicioso, digamos, que pode existir numa organização sem lucro. Identifica três elementos. O primeiro é que a maior parte das organizações sem lucro não fazem relatório por completo, ou subestimamos, e o relatório indica sempre menos das despesas, seja no relatório, seja na comunicação, por vezes subestimamos. Em segundo, os reguladores tendem a beneficiar as organizações com um perfil mais baixo, digamos. Isto é, com as despesas indiretas menores. E eles
assistem a essas organizações, a esses programas. Depois, terceiro, as organizações sem lucro sentem a pressão para a conformidade das expectativas dos fundadores ao gastarem a menor quantia possível e também reportar quantias menos do que a despesa foi. É a tendência de subestimar no relatório porque sentimos a pressão. Eu quero mostrar que um dólar que recebeu, consegui fazer muito. É a subestimação. É um ciclo vicioso que durante 5, 10 anos pode causar este ciclo de fome, diremos, talvez necessário. Ao fim, quem sofre mais são os beneficiários, porque o serviço e o atendimento que recebem é mais fraco também. Eu posso dizer que este ciclo pode ser quebrado. Não é fácil, é preciso coragem, zelo e habilidade também. É preciso investir, a energia se depois a Sara não está connosco, mas nós estamos a trabalhar juntos para melhor comunicarmos com os doadores sobre esta recuperação de despesas indiretas, porque o poder mudar a tendência, o pensamento deles também depende de nós. Este trabalho leva tempo. Hoje não quero ir nisto, realçar este ponto muito profundamente, mas quero antes falar sobre as técnicas de recuperação. Vou partilhar convosco este documento nos próximos dias, que foi publicado em março do ano passado, 2022. Tem, tem palavras muito técnicas, mas todos podemos ler e perceber e podemos também saber como mudar esta maneira de pensar. Vou partilhar este documento convosco. Então, terminamos aqui o quê e o porquê. E porque é que é importante tudo o que está relacionado em geral com estas despesas. Temos que reconhecer que há uma fobia. Vamos então agora para a segunda parte, desta sexta-feira, que é as técnicas para recuperar estas despesas indiretas. A recuperação quer dizer que temos despesas, é preciso recuperá-las. Temos rendas a pagar, despesas administrativas, salários, despesas de viagens,
transportes, que não estão diretamente relacionadas à educação. Então, como é que podemos recuperar estas despesas? Vou dar a perspectiva da GS, que é vamos ver que, por vezes, existe confusão. Ouvimos palavras, despesas indiretas, reversão, despesas de apoio principal, esta terminologia toda pode ser confusa. O que é uma reversão? O que é uma despesa indireta? Pode criar confusão. Portanto, para mais claridade, pode haver sentidos diferentes. Depende da missão, do doador, dos fundos que recebemos. Podem-se receber fundos para despesas administrativas, mas podemos tentar criar alguma ordem. Podem incluir as despesas indiretas e as despesas de apoio principal podem ser iguais. Estes dois termos podem ter o mesmo sentido, fazem parte do mesmo grupo. São as despesas que apoiam o bom pastor no inteiro, por completo. E têm um impacto indireto nos programas. Por exemplo, a renda do gabinete do FGO, estas atividades apoiam a organização no seu inteiro e têm impacto indireto nos programas. Podemos chamar de despesas indiretas ou despesas de apoio principal. Aqui pode incluir dois componentes: as despesas gerais e depois as reversões. Despesas gerais, referimos a uma percentagem do orçamento total que o doador deixa usar. Por exemplo, 3%, 6% dos fundos não referem a despesas específicas e, por vezes, não precisam de ser documentadas. Não precisam de recibos. Podem ser despesas que são feitas. Podem ser, por exemplo, para um jantar, para os empregados. Alguns fundos que talvez tenham em reserva. São despesas que não têm recibos. É uma percentagem do total que não refere a despesas específicas. O segundo componente é a reversão. Reversões. São despesas feitas pela organização, por exemplo, para peritos, para visitas, para finanças e administração, podem estar incluídas no orçamento, mas referem a uma despesa específica e têm que ser incluídas no relatório. As despesas gerais, overheads,
não precisam de ser documentadas. As reversões têm que ser incluídas no relatório, mesmo sendo indiretas. Por exemplo, alugar o gabinete para formação, quando a formação é uma atividade do projeto, isto é uma despesa que é diretamente, que está diretamente ligada à formação que existe no programa. Portanto, é a reversão de uma despesa indireta. É essa a diferença. A percentagem do orçamento das despesas gerais não precisa ser incluída no relatório. Só uma nota, eu vou partilhar esta informação convosco para terem à disposição. Vamos então ao próximo slide. Isto é um exemplo de um orçamento Mission Cara. Vem aqui na linha 56, despesas indiretas. É aqui que são incluídas as despesas indiretas. Aqui, na linha 77, vêem 6% incluídos na administração. Podem, portanto, pegar nestes $2.700 e utilizá-los, que não precisam, esta não precisa de ser documentada. Na linha 79, ou na linha 78, temos o exemplo das despesas de auditoria. E isto é o exemplo de uma despesa que pode ser revertida. Pode ser revertida. Por exemplo, se tem um diretor ou das finanças que está a trabalhar especificamente para o projeto, essa quantia pode ser incluída na redução das despesas indiretas. Pode haver a possibilidade de existir reduções nas despesas diretas, na secção de despesas diretas, onde esse salário do diretor, por exemplo, pode ser revertido. Como uma maneira boa de medição e considerando também os exemplos que nos deu o Bridgespan, o grupo Bridgespan, a percentagem de recuperação deveria ser entre 15% a 20% do orçamento total. Sabemos que não é fácil, que muitos doadores, financiadores, não gostam, é bastante difícil mudar a maneira de pensar deles.
temos que saber identificar e indicar que as despesas indiretas são importantes para os programas. Esta medida de 15, 20% é uma boa indicação de recuperação de despesas indiretas. Vamos agora a uma pergunta boa de saber. É bom sabermos que os 15 a 20% da recuperação. Agora vamos ver como é que calculamos as quantias de recuperação. Como é que podemos fazer? Como é que podemos fazer esta recuperação? O que temos ao nosso dispor, que talvez seja mais fácil e melhor, chama-se a tabela de repartição, Indirect Costs Repartition Table. Vamos ver como ela funciona. Vamos considerar que temos estas despesas indiretas: a renda, a auditoria, comissão, encontros, reuniões, despesas de aluguer, seguros. Por exemplo, aqui 41 mil euros por ano, anuais, de despesas indiretas. Depois, temos que considerar que no nosso país, na nossa comunidade, temos este exemplo, indica vários projetos, 6 projetos, com valores diferentes. 287 mil euros anuais. Portanto, despesas indiretas, 40 mil, e os projetos, 287. Agora, a tabela de participação, juntamos estas duas tabelas, unimos ou juntamos numa tabela de participação e depois indicamos quanto é que temos que recuperar de cada projeto. O primeiro projeto, 30 mil, 10% do orçamento inicial, ou total. Quer dizer que deste projeto, 10% tem que ser 10% da renda, do auditor, dos diretores, dos milhões, e até chegarmos ao total. Fazem isto para cada projeto. Se fizerem esta calculação para todos os projetos, veem que chegou a 14%, pode ser aceitável. Veem logo que podem pagar estas quantias. Chama-se a tabela de repartição. Esta metodologia talvez não seja muito precisa, porque pode acontecer, por exemplo, no primeiro projeto é mais que o 6, talvez o financiador do primeiro projeto seja mais exigente,
além da quantia ser menor, o trabalho a ser feito é maior devido a essa exigência. Eles exigem, portanto, ela talvez não seja muito precisa, não é muito, mas eu sugeria usar este exemplo, esta maneira de calcular, porque é um bom indicador para sabermos se podemos aguentar com a despesa. Por exemplo, para os recursos humanos, podemos usar a tabela do tempo, a tabela do tempo. Por exemplo, a Cris hoje trabalhou 3 horas neste projeto, ontem trabalhou 2 horas neste projeto. É uma medida das horas de tempo que foi dedicado, talvez essa metodologia mais analítica seja melhor. Depois, quando se faz o orçamento, tem uma indicação em como calcular a despesa. Eu visitei uma unidade há umas semanas e estávamos a falar da possibilidade de ter itens de contingência no orçamento, especialmente em áreas onde há muita instabilidade, inflação, conflito, instabilidade diferente. Queremos propor ao doador que considere essas situações específicas para depois podermos incluir outro tipo de despesa indireta. Também uma linha que possa gerir a mudança de câmbio que possa existir. Pois me deves muita informação técnica, não muito fácil de seguir, portanto, vou parar aqui e agora gostaria de convidar todos a fazer perguntas, partilhar experiências e considerações que talvez tenham tido com este tema de despesas indiretas. Partilha, partilha de experiência sobre a recuperação das despesas indiretas. Não se esqueçam do prémio especial para os primeiros três corajosos ou corajosas. Este tema é importante para mim porque sabemos que temos que planear este modo, temos que monitorizar estas despesas indiretas.
Portanto, acho que há bons exemplos que foram dados em como aplicar esta recuperação. Por exemplo, a renda são despesas que poderiam ser registadas no projeto, incluídas nas despesas indiretas. Como equipa, temos que considerar as vantagens e desvantagens e, desse modo, também aumentar a recuperação das despesas indiretas. Também os salários das religiosas que trabalham nestes projetos também fazem parte de despesas indiretas que deveriam ser recuperadas também. É um bom exemplo. What happens if, o que é que acontece se um utilizador pergunta que eu justifico as despesas? Como é que se pode argumentar estas despesas indiretas com o financiador? Sim, como é que relacionamos com o doador? Um dos elementos que saiu desta pesquisa e destas pesquisas é que existe o risco da nossa parte, existe na organização a falta de transparência. Não deve haver vergonha nenhuma em admitir que existem despesas indiretas. Muitas campanhas de angariação de fundos, advertimos sempre, sim, os US$ 10 que eu recebi, 9 foram gastos no projeto. Portanto, há aquela falta de consciência, de abertura ou de conhecimento de despesas diretas. Um exemplo, eu há 20 anos decidi tornar uma despesa geral, mas daqui. Sabem porquê? Porque eu fui a um lugar muito pobre e vi que as organizações que doavam o dinheiro queriam que o dinheiro fosse todo entregue aos pobres, por exemplo, o que Paulo está a dar. O problema é que sexta eram judeus, sábado muçulmanos, domingo católicos. Era uma diversidade enorme. A despesa de monitorizar, de avaliar e de conhecer os beneficiários, os participantes, e isso tem uma despesa. Nós temos que ter a coragem de dizer ao doador: sim, existe esta despesa. Nós temos que mudar também o nosso modo de pensar, ter a transparência e explicar todas as despesas.
vou partilhar convosco materiais e como explicar aos doadores quais são estas despesas. Não deveríamos esconder as despesas indiretas, porque há despesas relacionadas a todos os aspectos do projeto e há despesas que existem a cada etapa. Se alguns dos jogadores apresentam uma certa porcentagem, temos que indicar todas as despesas incluídas. É preciso mostrar os resultados das despesas indiretas. A avaliação é muito importante, porque é preciso indicar especificamente as despesas do projeto. Para nós, o voluntariado também é podemos indicar como uma despesa indireta, porque nem sempre temos qual suficiente para nos ajudar e dependemos de voluntários. Não, pergunta muito simples. Temos uma conta bancária, mas queríamos talvez separar hum, as contas das irmãs. Será, será sábio fazer, tomar esta atitude? A resposta é sim. É boa prática separar as contas, separar as contas da missão, das irmãs e dos projetos. Pode acontecer que uma das irmãs está a trabalhar no projeto e depois basta fazer a transferência dos fundos de uma conta para outra. Será que durante o projeto pode haver um projeto indireto que se torna uma despesa direta que se torna uma despesa direta? Depende, sim, pode acontecer, depende das necessidades da atividade.
uma despesa que começou como indireta pode se tornar direta. Podem propor ao doador que mude esta despesa. Se, por exemplo, decidem organizar uma reunião ou ter tradutores para a atividade, isso é uma despesa indireta que depois se torna direta, diretamente relacionada ao projeto. Passou uma hora, tem notas das partilhas. Depois, ao fim do ano, todos aqueles participantes corajosos irão receber a sua t-shirt. O próximo, o próximo encontro será no dia 13. Práticas, padrões de compra. Isso deveria ter sido no dia 13, mas outubro é um mês super ocupado, portanto, eu acho que vai ser mudado para a próxima, a sexta-feira, depois do dia 13. Mas indicaremos através do e-mail a data do próximo encontro. Temos 3 sextas, depois o nono encontro é aplicações legais e depois informática. 2 pontos críticos. Agradeço a todos participarem, estarem connosco. Nos próximos dias enviarei o material de hoje que vim a partilhar convosco. Agradeço, bem-ajam e até à próxima. Adeus.